no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, a partir do verso de número 1, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo o seu vaso, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos teus olhos, aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Alabassuri mandarábia. Queridos, uma palavra muito forte, uma palavra extraordinária da parte do nosso Deus. Palavra essa que arde fortemente no meu coração, e eu preciso de compartilhar ela contigo, porque o Senhor, Ele já bradou no meu coração acerca desta palavra, e eu creio que tem resposta de Deus para a tua vida. Tem algumas pessoas aqui colocando pedido de oração. Eu vou orar pela tua vida, porém eu preciso de entregar esta palavra que o Senhor Ele colocou no meu coração. Cláudia Gutmann pede oração pela saúde de todos aqueles que estão com Covid e outras enfermidades, né? Louvado seja Deus. Ela pede oração também pela cantora gospel Amanda Vanessa, que sofreu um acidente de carro e está grave na UTI. Amém? Estaremos apresentando, mas primeiro eu preciso de compartilhar, como já é tradicional aqui, né? A gente sempre deixa uma palavra antes de orar, e eu creio no poder da oração. Queridos, estamos aqui diante de um texto muito forte, muito forte. A Bíblia diz que a nação de Israel estava completamente afastada do centro da vontade do Senhor e andando à contramão da palavra de Deus. E dentro deste contexto, Deus vai levantar um profeta por nome de Jeremias. Jeremias, ele foi levantado por Deus para profetizar em um tempo caótico, aonde todos da nação de Israel estavam andando ao seu bel prazer. E Jeremias, ele é conhecido como profeta chorão. Por quê? Porque ele era muito inclinado às suas emoções. E a Bíblia vai nos dizer que na proporção que Jeremias ele profetizava e o povo não recebia, Jeremias se entristecia com aquela situação e ele ficava abatido. E todo homem e mulher que tem um chamado de Deus, se ele não buscar para si um equilíbrio na sua vida emocional, esta pessoa ela tende a sofrer,
Porque todas as pessoas que eu conheço, que são emotivas demais, sofrem em diversas áreas da sua vida. Sofre na sua vida sentimental, sofre na sua vida emocional, sofre na sua vida profissional, sofre na sua vida ministerial e principalmente na sua vida espiritual, que passa a ser uma vida espiritual de altos e baixos. Então, todos aqueles que têm desequilíbrio emocional é uma pessoa que vai sofrer em diversas áreas da sua vida. Por isso que Deus ele nos instrui a nós produzirmos os frutos do Espírito Santo. E alguns dos frutos do Espírito Santo falam exatamente a respeito de equilíbrio, que é a temperança, o domínio próprio, a mansidão. Então, querido, nesta noite, o Senhor ele vem falar conosco acerca dessas coisas, que é necessário nós buscarmos para nós um equilíbrio emocional. E o profeta Jeremias, ele era um homem que era usado por Deus, um homem que tinha, louvado seja Deus, um chamado extraordinário, porém era emotivo demais. E ele chorava por causa da dureza do coração do povo. E ele ficou até conhecido na Bíblia Sagrada como o profeta chorão. Queridos, mas a todo tempo eu vejo Deus tratando com o profeta Jeremias. Em todo tempo eu vejo Deus lidando com ele com muita paciência e usando as circunstâncias para ensinar o profeta que quem faz a obra não é o profeta que está profetizando, mas sim o Senhor. Talvez você está cansado de profetizar dentro da tua casa. Talvez você está cansado de profetizar no meio da tua parentela. Talvez por causa da dureza de coração das pessoas que te rodeiam, você já até falou para si próprio: eu não profetizo mais. Mas o Senhor manda eu te dizer que não é o profeta que está profetizando que faz a obra, e sim o Senhor, é o Espírito Santo quem faz a obra. E quando eu olho para o texto que nós lemos, Jeremias capítulo 18, o Senhor ele vai dizer assim: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. Ei, quando Deus ordena para o profeta se levantar, era no sentido de se colocar na posição que Deus quer, porque Deus chamou homens e mulheres e capacitou para fazer o ID, para uma grande obra. E aí eu vou entender que Deus vai dizer: Jeremias, levanta-te, porque Deus não fala com ninguém que está prostrado. A primeira coisa que eu extraio desse texto é que se eu quero ouvir a voz de Deus, se eu quero receber uma resposta de Deus, é necessário eu estar de pé. É necessário eu abrir mão do conforto do meu edredom. É necessário eu abrir mão do conforto do meu lar. Eu largar o sono da indolência e me colocar de pé diante da face do Senhor.
E aí o Senhor ele vai dizer: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Querido, quem vai descer aqui não é o povo que estava desconcertado. Quem vai descer aqui é o profeta. Aí tem muita gente que pega o texto de Jeremias 18 e vai dizer assim: desce à casa do olheiro, porque o olheiro vai te quebrar e vai te fazer um vaso novo. Tem muita gente que prega isso. Só que quem vai descer na olaria aqui não é o povo que estava desconcertado, mas é o profeta que tinha vida com Deus, que tinha vida no altar. Você sabe o que eu aprendo? Que quanto mais exaltação de Deus nós recebermos, mais nós temos que descer na olaria da humilhação, porque lá o Senhor vai falar conosco, mas não vai falar coisas que nós já estamos cansados de saber, não. Vai falar coisas profundas. Louvado seja o nome do Senhor. Vai nos trazer revelações profundas. Assim como o texto diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que você ainda não sabe. Ou seja, Deus tem coisas muito grandes que nós ainda não sabemos para revelar na nossa vida. Labacandarabia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E se eu fosse você, eu já ia adorando, eu já ia glorificando e exaltando ao Senhor. Remanda a sébia. Pastor André, qual é a importância de dar glória? Enquanto você dá glória, a pomba gira 7 sai, ela cai por terra, querido. Pastor André, qual é a importância de dar glória? Enquanto você dá glória, o Senhor dará ordem aos teus anjos ao teu respeito, para que te guarde, para que você não venha tropeçar com seus pés em pedra. Enquanto você está aqui adorando, o Senhor está jogando por terra obras feitas para te aprisionar numa vida de fracasso, numa vida de derrota, numa vida de ruína. Então, querido, o segredo nesta noite, para que as comportas do céu possam abrir sobre a sua vida, é adorar, é glorificar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, é mandar glória para aquele que está sentado no alto e sublime trono. Porque, querido, toda ação tem uma reação, e tudo que sobe tem que descer. Labassuia. E eu estou sentindo forte a presença aqui. Eu estou todo arrepiado da graça de Deus aqui nesta noite. Relacebe. E o Espírito Santo ele fala assim no meu coração: filho, tem vasos aqui nesta live hoje. E se tem vaso, querido, o Senhor ele quer derramar o azeite sobre a sua vida. Se tem vaso, deixa a presença de Deus te encher e te impactar nesta noite. Deixa a presença de Deus te envolver de uma forma sobrenatural nesta noite. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, vai adorando, porque em qualquer momento a carruagem de Deus ela pode passar. E você pode receber, você pode ser agraciado do dom de Deus nesta noite. Você pode receber, louvado seja o nome do Senhor, a virtude do Senhor sobre a sua vida. E você que já é batizado, querido, Deus nesta noite ele quer te renovar. Deixa o Espírito Santo te renovar. Labanda sébia, vai adorando ao Senhor. Deixa a presença de Deus impactar a tua vida. Queridos, desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Ei, tem resposta de Deus na olaria. Deus vai falar profundo com você na olaria. Deus vai se revelar de uma forma que você nunca viu dentro da olaria. Tem renovação para a tua alma dentro da olaria.
Tem portas abertas para a tua vida dentro da olaria. Dentro da olaria tem cura. Dentro da olaria tem libertação. Dentro da olaria tem vinho novo. Dentro da olaria tem o sobrenatural de Deus para ser revelado na tua vida. Dentro da olaria tem, louvado seja Deus, experiência nova. Ei, dentro da olaria, labadacebinai, o tratamento de Deus é diferenciado. Jeremias, desce na olaria, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Ei, compartilhe esta live, nos ajude a fazer a obra, nos ajude a fazer o ID. Louvado seja o nome do Senhor, para que vidas possam ser alcançadas. A Bíblia diz que Jeremias, quando desce na olaria, ele vai contemplar uma visão. E dentro da visão que Jeremias ele vai ver um oleiro fazendo a sua obra sobre as rodas. Cala subinária. Só que o que eu acho interessante é que quando Jeremias ele contempla aquela visão, ele percebe que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Ei, não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Existe uma diferença muito grande aqui. Ó, o que o texto diz? E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Nastocoba da selva, nuiastec pinácia. Ei, qual é a diferença, pastor, de o oleiro quebrar o vaso e o vaso se quebrar na mão do oleiro? Existe uma diferença muito grande. Quando o oleiro quebra o vaso é porque ele não está se agradando daquela obra. Mas quando o vaso se quebra na mão do oleiro, é porque, por mais que o oleiro esteja gostando daquela obra, é sinal que havia uma fragilidade naquele barro, naquele vaso, naquela obra que estava sendo moldada, louvado seja Deus, pelas mãos do oleiro. E o que eu acho interessante é que na visão de Jeremias, quando o vaso se quebra nas mãos do oleiro, o oleiro não vai descartar o barro. A Bíblia diz que o oleiro vai pegar o mesmo barro e vai fazer um vaso novo. Ei, quem é bom na cozinha aí sabe que se você errar a massa do bolo, o bolo vai solar e você vai ter que jogar tudo fora. Quem é pedreiro sabe que quando você faz o concreto, o argamassa, você tem um espaço de tempo de 1 a 2 horas para usar aquele material. Se você não usar dentro daquele espaço de tempo, pode jogar fora, porque você vai perder o material. Só que quando eu olho para o texto, eu vejo que o oleiro não vai descartar aquele barro. Ele vai pegar o mesmo barro e vai fazer um vaso novo nas suas mãos, e creio eu que é um vaso de honra. Esta palavra, querido, ela é muito forte para a tua vida, que está orando talvez pelo teu marido, que está orando pela vida do teu filho,
que está orando pela vida do seu ente querido, ou que adotou alguém nas suas orações. Talvez as circunstâncias estão tão difíceis que a sociedade já desistiu. As circunstâncias dizem que não. O próprio Satanás colocou um ponto final. E pessoas à sua volta dizem que não tem mais jeito. Labanda sébia. E talvez seja assim na sua vida também. Pessoas olham para a circunstância que você está vivendo e falam: acabou a história, já era, não tem mais jeito, acabou-se a esperança. Nastel e Kebinara sébia. Mas o Senhor, querido, Ele manda eu te dizer que Ele não vai descartar o barro, por mais quebrado que esteja. Labada sépia. Por mais fora do lugar que esteja, por mais difícil que esteja, ei, Deus vai pegar o mesmo barro e vai fazer um vaso novo nas suas mãos. E não vai ser qualquer vaso, vai ser um vaso de honra na sua presença. Labaracebe. Eu posso profetizar isso sobre a sua vida, na calaçude, que Deus vai fazer um vaso de honra. Deus vai fazer um vaso para a honra e não para a desonra. Na quiacébia. Aí Deus vai dizer assim: Jeremias, porventura não posso eu fazer sobre a casa de Israel o que este olheiro fez com esse vaso? Em outras palavras, Deus estava tratando na subinara sébia. Deus estava tratando com Jeremias. Na badacel a kebinara súbia. Sabe por quê? Que Deus estava tratando com o profeta? Porque o profeta já estava desacreditado da obra que Deus tinha para fazer sobre a nação de Israel. O profeta já estava desacreditado do projeto que Deus tinha para aquele povo. Olhava para aquele povo com um olhar de juiz, e ele dizia assim: porventura ainda existe obra da parte de Deus sobre este povo? Ei, quantas vezes, queridos, já olharam para você e já alassúbia, e já te deram o diagnóstico de derrota? Quantas vezes já olharam para você e falaram: acabou a história, agora não tem mais jeito, ela está caída, ela está derrotada, ela está fracassada, agora ela perdeu, não tem mais jeito, a vida dela está uma bagunça, agora, louvado seja o nome do Senhor, ela vai desistir da promessa, porque ela foi vencida. Ei, na bassúria mandarabacelua, querido, pode o mundo inteiro desistir de você, pode a tua mãe e o teu pai te abandonar, pode aqueles que batem nas tuas costas e dizem tamo junto, louvado seja o nome do Senhor, te decepcionar e te largar no momento que você mais precisa. Só que o que Jeremias não sabia é que Deus tinha uma obra e uma promessa na vida daquele povo. Por mais desviado que o povo de Israel estava, por mais caído que o povo de Israel estava, Deus, Ele zela para com a sua promessa. E Ele havia feito uma promessa para Abraão, Isaque e Jacó há muitos anos atrás. E ao longo dos anos aquele povo se corrompeu, sim. O povo se desviou, sim. O povo retrocedeu, sim. Mas a promessa ainda estava de pé. Talvez você está aqui nesta live, querido, e você já apostatou da fé. Talvez você está aqui nesta live e você já abriu mão da promessa. Talvez por causa de algumas circunstâncias você até se afastou dos caminhos do Senhor e não está tendo força para voltar. E pessoas que estão à sua volta
sempre com palavras negativas, dizendo que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que não vai dar certo, que acabou a história. Ei, mas eu vim aqui na autoridade do Espírito Santo para te dizer, cala subinaia, que Deus vai pegar o mesmo barro, é o mesmo barro, e vai fazer um vaso novo. Rala súbia, volte a sonhar, volte a acreditar na promessa de Deus na sua vida. Ei, ainda tem jeito, ainda não acabou, ainda há esperança. Lá subinaia, nem tudo está perdido. O Senhor Emandacebe, Ele não olha como o homem vê. O homem, ele olha a atual circunstância que você está vivendo. Deus, Ele já olha lá na frente. E tudo na vida é questão de perspectiva. Quando Jesus estava pregado na cruz, na perspectiva dos romanos, aquele era o pior castigo. Na perspectiva dos fariseus, aquilo era uma maldição. Na perspectiva dos discípulos, a cruz era, louvado seja Deus, a maior de todas as dores. Mas na perspectiva de Jesus, a cruz representava a salvação da humanidade. A situação que você está passando, na perspectiva dos teus acusadores, é o fim. Na perspectiva da fofoqueira, é ponto final. Mas na perspectiva de Deus, é apenas o começo, porque o Senhor vai fazer uma reviravolta tão grande na tua vida, que todos irão ficar atônitos e perplexos diante do que o meu Deus, Ele vai fazer. Ei, quem menosprezou a sua história, se esqueceu que a vida é uma roda gigante. Hoje talvez as circunstâncias te levaram a estar embaixo, mas essa roda vai começar a girar, e quem te viu embaixo vai ter que te ver em cima, exaltado, para a honra, para a glória e para louvor do nome santo do Senhor. Ei, Jeremias, porventura não posso fazer eu com o povo, com a nação de Israel, o que este olheiro faz com esse vaso? Ei, Labadacéua, queridos, existe um processo de Deus na sua vida. Só que quando eu olho para o texto diz assim, que o vaso se quebrou nas mãos do olheiro. Ei, é necessário que haja um aquebrantamento para que o processo de Deus ele comece na sua vida. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O texto diz que não foi o olheiro que quebrou o vaso, mas foi o vaso que se quebrou na mão do olheiro. Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, a partir do momento que este povo se aquebrantar nas minhas mãos, eu vou fazer tudo novo. Eu vou restituir os anos que foram levados, os anos que foram roubados. Ei, talvez você recebeu uma promessa de Deus e as circunstâncias fizeram você apostatar da fé,
e os anos se passaram, e você já perdeu a esperança, porque você acha que você não tem mais idade para viver algo grande, algo extraordinário, algo sobrenatural de Deus. Só que o Senhor, Ele está falando assim: a partir do momento que o meu povo se quebrantar, se quebrar nas minhas mãos, ei, eu vou restituir tudo aquilo que o inimigo te roubou, tudo aquilo que os anos levaram. Nastébia. O profeta Joel, quando ele vai profetizar, ele vai dizer assim: haverá um dia que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os velhos terão sonhos e os jovens profetizarão, ou seja, até os velhos vão voltar a sonhar, até aqueles que já estão com uma idade avançada vão voltar a ter projetos no seu coração. Mas é necessário se quebrar, se aquebrantar nas mãos do oleiro. Queridos, a Bíblia diz que após o oleiro fazer o vaso vai para a fornalha e ele vai ser queimado 7 vezes até ficar pronto, e aí depois ele vai para a prateleira. Eu estava meditando sobre esta palavra e o Senhor falava assim: filho, depois que o vaso é queimado e vai para a prateleira, se ele se quebrar, não tem como fazer vaso novo, porque ele vira cerâmica. Labacebe, é forte isso aqui. Aí eu falei: Senhor, então eu não quero ser vaso pronto, eu quero estar até a volta de Jesus, eu quero ser vaso na mão do oleiro. Sabe por quê? Porque o vaso na mão do oleiro pode se quebrar quantas vezes for, o Senhor sempre vai fazer um vaso novo. E o interessante é que Ele sempre vai usar o mesmo barro. E o vaso que se acha pronto tem que vigiar muito para não se quebrar. Então, querido, vamos ser vasos na mão do olheiro, porque o olheiro, ele tem o poder de fazer um vaso novo sempre da forma que lhe apraz. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Minha amiga Lena Dias, Tainara Almeida, essa irmã é uma bênção. Marleide Santos, Sônia Regina, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deixa eu ver quem mais está aqui. Vai dando glória aí para mim saber que você está aqui. Louvado seja Deus. Você que é novo aqui na live, deixa o lugar de onde você está falando, para que eu saiba, né, da onde você está falando em nome de Jesus. Minha amiga Lene Dias pede oração pela Tainara Almeida, Beth Mimo, é isso? Louvado seja o Senhor. Vilma Salvador, estamos na campanha de oração para abrir uma porta de emprego na vida da minha filha. Dois hospitais chamaram ela para a prova e entrevista amanhã. Amém, querido? Estaremos orando na intercessão para que Deus possa escancarar essas portas para ela em nome de Jesus. William Nery, Deus abençoe. Paulo C. Negrão Alves, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Grazi Jesus, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Enfim, queridos, só gente boa aqui na live comigo. Queridos, eu quero orar, interceder pela sua vida. No momento que eu estiver aqui orando, você vai. Márcia Lima fala conosco de São Paulo. Deus abençoe, seja bem-vinda, tá, querida? Nós temos live aqui de segunda a sexta-feira às 23 horas, ao vivo, tá?
Então você é sempre bem-vindo aqui conosco para juntos glorificarmos e exaltarmos o nome santo do nosso Deus. A minha irmã Valquíria Carvalho fala lá de Macaé. Deus abençoe, Valquíria Carvalho, seja muito bem-vinda, tá? Sempre às 23 horas de segunda a sexta-feira nós estamos aqui juntos orando e nós já somos uma família, tá? Louvado seja Deus. Queridos, no momento que eu estiver aqui orando, você vai colocando aí os seus pedidos de oração, tá? Que eu quero orar por todos os pedidos de oração que forem colocados aqui. Só que pode acontecer de passar e eu não ver. Aí você vai copiando e colando até eu apresentar aqui o seu pedido de oração em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Nabassuri mandarabacel. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus, nesta noite nos colocamos diante da Tua presença, diante da Tua face, para orar, para interceder, meu Pai, em prol das vidas, meu Pai, que aqui estão. Senhor, eu quero apresentar a vida da Tua serva Lena Dias, que pede oração pelos seus filhos Tainara Almeida, Isaac, Maria e pelo seu esposo Diogo. Quero apresentar também a vida da Vilma Salvador, que está, meu Pai, em campanha pela vida da Camila, para que aquela porta de emprego possa se abrir. Senhor, entra nesta peleja, vai jogando por terra toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo que não provém de Ti. Toma nas Tuas mãos, Senhor, a Tua filha Sônia Regina, que pede oração, meu Pai amado, pela vida dela, e também, Senhor amado, pelo José Vanucci. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, a Valquíria de Carvalho, que pede oração, libertação dos vícios na vida do seu esposo, Senhor. Senhor, vai jogando todo espírito de vício por terra, vai jogando toda dependência química por terra. Senhor, todo espírito que quer aprisionar este homem numa vida de vício, numa vida fracassada, numa vida de derrota, na Bassúria Mandarábia, Leu e Plect and the Hell e Flassi Rebinaia, a Tua filha Cida Santos, meu Pai, que pede oração, porque ela precisa, meu Pai amado, de vivenciar na vida dela uma libertação da parte do Senhor. Vai tocando, meu Pai, nesta hora, vai tocando nesta hora, meu Pai, em cada vida que se encontra aqui nesta live, que se encontra aqui nessa transmissão. É bem verdade, Senhor, que Satanás, meu Pai, ele tem rugido como leão, buscando aquele a quem ele possa tragar. Senhor, mas o verdadeiro leão há de ficar de pé sobre, meu Pai amado, essas vidas que estão aqui na live. Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito que o adversário da nossa alma ele prevaleça sobre essas vidas, ele prevaleça, meu Pai, sobre, meu Pai amado, essas pessoas que estão aqui. Toca, meu Pai, em cada seguidor desta página. Toca, meu Deus, nesta noite, meu Pai, em cada vida, Senhor, que tem chorado, que está com a tua alma batida, que está com o teu coração angustiado. Cada vida, meu Pai, que está chorando, desesperada, angustiada, Senhor, sem saber, meu Pai amado, qual decisão tomar. Senhor, a tua palavra diz que tu és um Deus grande. A tua palavra diz que tu és um Deus de Alabassuri Mandarábia, um Deus soberano. Senhor, ainda antes que houvesse dia, o Senhor é, e ninguém há quem possa fazer escapar das tuas mãos. Meu Deus, operando, Senhor, quem impedirá? Por isso eu te peço, Senhor, opera na vida da Lene Dias, opera na vida da Edjanice Costa,
Opera na vida, meu Pai, da Sônia Regina. Opera, meu Deus, na vida da banda Sébia, da Marleide Santos. Opera na vida do William Nery. Opera, meu Deus, na vida da Vilma Salvador. Opera, meu Deus, na vida da Labara Subinaia, Kelly Plect Sibinácia, do Igor Santos, meu Pai, filho da Marleide. Opera na vida, meu Pai amado, Deus, da Camila, meu Pai, filha da Vilma Salvador. Vai curando, vai salvando, vai libertando, vai tocando, meu Pai, na vida financeira, vai tocando, meu Deus, na vida material. Toca, Senhor, na vida da Beth Mimo nesta noite. Senhor, cura, salva, liberta, transforma, restaura, restitui. Levanta, meu Pai, aquele que está caído. Exalta, meu Deus, aquele que está humilhado. Leu e Raciquébia. Vai queimando nesta noite toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, toda obra de satanismo, toda obra feita na cachoeira, toda obra feita na encruzilhada, toda obra feita, meu Pai, na boca de sapo, toda obra feita, meu Pai, para aprisionar a tua igreja, para aprisionar o teu povo, numa vida de derrota, numa vida de fracasso. Toca, meu Pai, nas famílias nesta noite, toca nos casamentos nesta noite. Vai repreendendo, Senhor, todo espírito de frieza, todo espírito de divisão, todo espírito, meu Pai, de desunião, todo espírito, meu Pai, de desafeto, todo espírito de desamor, meu Pai, todo espírito de contenda, meu Deus, na bacana sébia, dubinaste, na súbia, tu quer reflectir, mandaraba subinácia, nereha sobinara candaraba subinara selva. Espírito Santo, que a tua presença venha a ser real, que a tua presença venha a ser plena sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do teu povo, Senhor. Lihassuri mandarábia. Vai manifestando a tua glória, vai manifestando o teu poder, vai manifestando a virtude do Senhor, vai manifestando, meu Pai, o teu sobrenatural. Vai queimando, meu Pai, toda a pombagira do inferno que tem se levantado, Senhor, para colocar um ponto final neste casamento, para semear discórdia dentro deste lar. Derra subinaracandarábia. Vai queimando todo espírito de tranca-rua que está impedindo o teu povo de prosperar, que quer trancar os caminhos, que quer fechar as portas. A tua palavra vai dizer que o Senhor dará ordem aos teus anjos ao nosso respeito, para nos guardar, para nos livrar, Senhor, para que a gente não venha tropeçar com os nossos pés em pedra. Por isso, nesta noite eu te peço, Senhor, manda fogo dos altos céus, começa a queimar toda obra de macumbaria, começa a queimar toda obra de feitiçaria, começa a quebrar toda obra de bruxaria, toda obra de voodoo. Lebando comandar a subinaia. Começa a quebrar, meu Pai amado, tudo aquilo que foi oferecido na pedreira, tudo aquilo que foi oferecido na cachoeira, tudo aquilo que foi oferecido na mata virgem, tudo aquilo que foi oferecido na encruzilhada, tudo aquilo que foi oferecido, meu Pai, na boca do sapo, tudo aquilo que foi oferecido, meu Pai, lá dentro do cemitério, toda obra que foi feita com restos mortais, meu Pai, de seres humanos, vai queimando, vai quebrando, vai jogando por terra o espírito da morte que tenta pairar sobre as vidas, sobre as famílias, sobre este homem, sobre esta mulher. Meu Pai, vai dando livramento, vai dando escape. Blinda, meu Pai, a casa do teu povo. Nabacandarabacandarabacandarábia.
Vai blindando, meu Pai, a casa deste homem. Vai blindando, meu Deus, a casa desta mulher. Vai blindando, meu Pai amado, louvado seja o nome do Senhor. Repreende, meu Pai, o coronavírus. Repreende, meu Pai, esse vírus maldito que está assolando, meu Pai amado, as nações. Senhor, a tua palavra vai dizer, meu Pai, que a labasubinaia, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Meu Pai, livra-nos, ó Pai, da seta que foi de dia, da peste que anda ao meio-dia, da mortandade que assola na escuridão. Meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, ainda que nós venhamos andar no vale da sombra da morte, meu Pai, nós não temeremos mal algum, porque a nossa vida está nas tuas mãos. A nossa vida está nas tuas mãos, Senhor. Por isso eu te peço, nos reveste com toda a armadura de poder, do alto da cabeça à planta dos pés. Senhor, que o teu povo possa estar protegido com o teu sangue. Anabacanda sébia, emandarassaia, emandocumandara sébia, em nome de Jesus.